Olá, leitores! Meu nome é Arthur e vocês estão no canal O Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim fazer uma resenha falando das minhas impressões da light novel número 1 de Morte, a Garota do Funeral Marítimo. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, esse daqui é uma light novel, então ela é tipo, meio que um livro, só que com ilustrações, tá? E ele tem um texto mais leve de se ler, digamos assim, mais rápido. Então ele tem bastante falas, a escrita não é muito robusta, mas não deixa de ser um livro. E normalmente as light novels têm esses formatos meio que pockets, né? E esse daqui é uma light novel do Japão, como costumam ser elas. Foi trazida aqui para o Brasil pela editora New Pop em abril de 2019, esse volume 1, e ela foi encerrada com seu terceiro volume aqui no Brasil também, em agosto do ano passado também. Porém, essa obra aqui ela foi anunciada para vir aqui para o Brasil no ano de 2015, então só bem depois que a gente teve ela lançada, mas eu comprei ela no mês do seu lançamento, porém eu só consegui ler um ano depois, então agora estou aqui em maio de 2020, falando da minha experiência literária de morte. Bom, essa light novel aqui ela tem roteiro de Keiko Yamada e ilustrações de Yuni Kazuki, tá? Então são essa parceria dessas duas pessoas para fazerem essa light novel aqui. Essa é uma light novel que ela não é muito conhecida, não ganhou adaptação para anime, nem nada do tipo, tá? Ela nem era muito pedida aqui pro Brasil, então foi até que uma surpresa quando a New Pop lançou ela aqui no Brasil, mas ela tem uma sinopse muito instigante, que chama bastante a atenção para você querer ler a obra. Bom, falando agora um pouco sobre a sinopse base da light novel. Morte é uma doença em que atinge muitas poucas pessoas no mundo, então ela é uma doença bem pouco conhecida. E essa doença basicamente leva as pessoas a cometerem o suicídio, ainda na adolescência. Então, os grandes portadores dessas doenças são os adolescentes. Muitos segredos rondam essa doença e principalmente um orfanato chamado Dócil, onde são enviadas algumas crianças para lá. E esse orfanato ela tem uma certa ligação também com essa doença, coisa que a gente vai descobrindo no decorrer da leitura. No começo desse volume a gente vai acompanhar o Sasha, ou Alan. Mais pra frente vocês vão descobrir o porquê ele tem esses meio que dois nomes. Mas vou chamar de Sasha aqui nesse vídeo, tá? Sasha tem uma revolta com os adultos. Ele não gosta muito de falar de adultos. Ele tem um certo rancor deles. E meio que ele foi jogado nesse orfanato, sem mais nem menos. Lá ele vai conhecer a Manon, que é essa garota aqui, uma garota bem misteriosa e que aos poucos vai criando um vínculo com o Sasha. E aí vamos começar a entrar mais a fundo nesse orfanato, coisas estranhas que acontecem lá e ver um pouco da interação desses jovens desse orfanato que abriga essas crianças, que é um lugar tão pouco conhecido, mas que guarda tanto segredo. Enquanto isso, a gente também vai ter outros personagens aqui na história, como o Doudou. O Doudou, ele é o padrinho da Manon. Essas crianças têm um padrinho, que são meio que cuidadores deles, onde eles meio que cuidam dessas crianças para elas se transformarem nas crianças que os pais adotivos delas querem que elas sejam. Por exemplo, se o pai adotivo que vai adotar a criança daqui a algum tempo quiser uma criança que seja igualzinho ao seu filho, que está com que é um portador de morte, que vai morrer logo em breve, seja igualzinho a aparência o seu filho, eles vão tentar fazer de tudo para que essa criança seja o mais parecida possível com essa que vai morrer. Então meio que vai ser uma substituta para isso tudo. Não sei se vocês conseguiram me entender. E o Doudou é um cara que tem um rosto bem estranho, ele é bem intimidador. E o Sasha já não vai com a cara dele logo de início, principalmente depois que a Manon vai começando a jogar algumas ideias na cabeça do garoto, que vai deixando ainda com mais desconfiança desse padrinho. A gente também vai conhecer a Gianca, que é o padrinho do Sasha. Mais pra frente ele vai ter uma importância maior na história, que nesse começo nem tanto, então eu não vou falar muito sobre o personagem. Bom, sinopse é basicamente isso, eu não posso contar muito mais do livro porque ele tem meio que... A história ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela vai da página 0 à página 100, que vai ser a história no ponto de vista de Sasha. Vai ser narrado em primeira pessoa por esse personagem, então a gente vai ter toda a história na visão desse jovem, de tudo que ele está conhecendo nesse orfanato, então ele não sabe de nada que está acontecendo, e junto com ele a gente também não sabe de nada que está ocorrendo. Então a história ela pode parecer um pouco confusa no começo,
tá? Isso é normal acontecer, mas não desista do livro logo no início, tá? Porque após a virada que existe na página 100, a história ela inverte o ponto de vista e a gente vai ver a história no ponto de vista do Doudou, que é o padrinho da Manon. Vendo a história no ponto de vista desse personagem, a gente vai conseguir entender melhor e compreender melhor toda essa visão do orfanato. E bom, a história ser dividida entre essas duas partes foi incrível pra mim, porque a gente consegue ver o quanto as pessoas existem dualidades das pessoas e dependendo da perspectiva em que a história ela é contada, tudo pode mudar, sabe? Toda a interpretação que a gente tem daquele personagem, toda a interpretação que a gente tem daquele lugar pode mudar completamente em pontos de vista diferentes. E é justamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver essa mescla dos pontos de vista da história no olhar de uma criança, um jovem, com um olhar mais maduro de um adulto. Esse daqui é um livro bem triste, tá? Em vários momentos. Tem alguns gatilhos aqui, algumas cenas bem meio que você fica incomodado, né? Como automutilação, coisas de sangue, mas nada muito explícito, tá bom? A história vai se focar realmente mais no mistério e no desenvolvimento desses personagens. E também, a partir da segunda metade, a gente vai ter meio que um romance aqui na história. Mas o livro, ele não fica sem graça por conta desse romance, muito pelo contrário, tá? É um livro previsível em alguns momentos, não tem um final muito surpreendente, tá? Mas o que acontece ao decorrer dele que é surpreendente. E é tão legal a gente ver esses pontos de vista diferentes da história. Foi isso que acabou me animando cada vez mais e querendo saber cada vez mais sobre essa doença, sobre esse orfanato e as pessoas que estão por trás dela. E quem realmente é o vilão e quem é realmente o mocinho dessa história. Se é que existe algum vilão ou algum mocinho no meio disso tudo. Não foi o melhor livro que eu li na minha vida, mas eu acho que esse daqui é uma boa light novel até para pessoas que não gostam de light novels. Pessoas que não gostam muito dessa coisa de histórias contadas meio que japonesas, né? Então, por exemplo, tem outras light novels como Toradora, Shakugan no Shana, que se passam realmente no Japão. A gente vê toda a rotina deles, que é bem diferente da nossa. E tem pessoas que acabam não gostando, não se apegam a isso. Mas aqui em Morte é diferente, a história nem se passa no Japão, ela se passa na Europa. E com todo esse cenário, a gente não tem aquela coisa muito ligada às outras histórias mais clichês, digamos assim, mais estilo do Japão realmente de ser. Acho que isso vai atrair muito o público das pessoas que gostam de realmente de ler livros, e livros de mistério, de suspense, de reviravoltas, coisa que Morte é. É uma escrita bem fácil, não é uma escrita rebuscada, tá? Não é um livro que vai mudar a sua vida, mas é um bom entretenimento. Mas não é porque ele é entretenimento que ele não vai agregar nada a você, tá? Sim, ele vai agregar algumas coisas. Eu gostei muito de reflexões que a história faz durante aqui. Essa leitura vai tratar do tema da morte, né? Então, o que é morrer? O que você é perder alguém por conta dessa doença? A gente vai levar a diversas reflexões e a gente vai ficar até com pena de vários personagens aqui no decorrer do livro. A gente vai ficar, nossa, por que isso está acontecendo com essa pessoa? Porque a vida tem que ser tão cruel com as pessoas. Porque uma vida tem que ser interrompida de uma maneira tão bruta assim. Confesso que me surpreendi com essa leitura aqui. Eu tava com expectativa nenhuma para essa obra e acabou me surpreendendo. Como eu falei, é uma série de livros em 3 volumes. E pelo que eu falei aqui com vocês, parece que não vai ter nenhum ponto para continuar a história. É porque, na verdade, essa light novel aqui ela pode ser lida separadamente. Então, se você quiser parar por aqui, você pode. Você vai ter um final fechado aqui. Mas se você quiser se estender mais nesse universo, expandir um pouco mais os seus horizontes, digamos assim, você pode continuar com a leitura no volume 2 e 3, que aí sim encerra a obra em si. E no volume 2, pelo que eu fiquei sabendo, vai se focar em uma personagem que aparece aqui nesse volume, e ela não ganha tanto destaque aqui, ela parece que ganha bem mais destaque nos volumes 2 e 3. Com certeza, em breve eu vou dar uma chance pro segundo volume, e aí, assim que eu ler, eu trago um vídeo aqui pro canal. Mas fica aqui a minha recomendação, se você gosta de uma história de suspense, mistério, e gosta de light novels, eu acho que Morte é uma boa pedida pra você, porque se você não quiser ler os 3 volumes inteiros, tudo bem, você pode parar por aqui e curte uma história assim, bem rápida. Você vai acabar ficando preso aqui com essa leitura e não vai querer se desgrudar do livro até o final. Falando um pouco da edição física em que a New Pop nos trouxe aqui para o Brasil, como eu falei, ele é um livro pocket, então é um livro do tamanho da palma da minha mão, ó, praticamente. Então é um livro bem pequenininho. As light novels costumam ser grossas, né? Então esse livro tem 360 páginas, mas assim, não se assuste por conta do número de páginas. Como eu disse, é uma leitura bem simples, bem rápida,
Então acho que várias pessoas, qualquer tipo de pessoa consegue ler esse livro aqui, adolescentes, adultos. Então é uma leitura bem mais fácil de se fazer. Como eu falei, tem vários diálogos, como eu falei, a fonte ela é grande. Enfim, tudo que facilite a sua interpretação do texto, tá? Como eu falei, ele tem algumas ilustrações durante a obra, como vocês podem ver. Os traços eu achei bons a medianos, tá? Não são ruins, mas também não achei incríveis, não são muito detalhados, como vocês podem ver. Mas cumprindo o seu papel de ilustrar mais ou menos a cena. Bom, o papel é o papel amarelado, bem utilizados em livros, tá? Eu não sei o tipo de papel aqui, mas se vocês conhecem esse papel mais amarelado, que são utilizados em livros, ponham o nome aí embaixo nos comentários, caso você souber. De extra, a gente tem o pós-fácil aqui, de algumas palavrinhas do autor, que eu acho interessante você acabar lendo, tá? E aqui a gente tem orelhas. Essa primeira orelha a gente tem as palavras do autor e do ilustrador. E aqui a gente tem uma outra orelha falando da sinopse, que é a mesma da contracapa. Então, fica meio inútil ter uma outra sinopse idêntica aqui. E a gente tem algumas páginas coloridas em papel couché, tá? Então a gente tem essa primeira página aqui, essa segunda página aqui. E a gente tem um mini pôster também. Vou deixar uma foto aí pra vocês do mini pôster colorido. E as primeiras páginas do livro ainda são impressas no papel couché, tá? As páginas meio que em branco. Mas a partir da página 9 a gente já tem as folhas normais. Ó, fazendo um comparativo entre as duas páginas. Couché e o papel... Acho que é Avena o nome desse papel. Tá? Bom, é basicamente isso. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Como eu falei, tem cenas de mutilação, fala de morte, tem algumas cenas de violência. Então, acho que é válido essa faixa etária. E aqui é classificado como aventura e fantasia. Eu colocaria um suspense também aqui no meio, tá? Mas enfim, é isso, pessoal. Aqui fica a minha recomendação de morte para vocês. Minha próxima leitura vai ser O Assassinato do Expresso Oriente. Foi o que foi mais votado lá na enquete, né? Então, vocês votaram, ficou bastante entre Bird Box e Assassinato no Expresso Oriente, mas Assassinato no Expresso Oriente ganhou. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau!